A Rádio Imperial, a partir de agora, passa a apresentar Dominus, com Rogério Tosta. Boa noite, ouvintes do programa Dominus. Estamos iniciando o programa nessa noite com muita alegria, na alegria do Senhor Jesus e nas bênçãos de Maria. E como toda noite de sábado, trago para você muita música, notícia e também a minha reflexão inicial de cada programa. E para iniciarmos o nosso programa nesta noite, vou começar com o nosso momento musical e logo em seguida venho com a nossa reflexão de hoje. Estamos apresentando Dominus, com Rogério Tosta. Você ouve Dominus. Apresentação Rogério Tosta. Muito bem, voltamos com o programa Dominus nesta noite, na alegria do Senhor Jesus e com as bênçãos de Maria. E nessa minha reflexão de início de programa, como faço todos os sábados, quero refletir com você sobre uma situação que vem assustando a todos no mundo inteiro, que é a questão das pessoas que estão fugindo de seus países
lá no continente europeu, na Europa, vindo da Ásia, do Oriente Médio, estão fugindo principalmente da Síria, onde há os ataques contra as famílias promovidas pelo Estado Islâmico. Se olharmos com atenção para isso, vemos que ali existe um problema não somente religioso, mas também social. É um grupo que se autodenomina Estado Islâmico e persegue pessoas que não são da mesma religião que eles, que é o islamismo. Porém, esse mesmo grupo, Estado Islâmico, também persegue os muçulmanos, os irmãos de religiões semelhantes a eles. Por quê? Porque essas pessoas não aderem ou não praticam o mesmo ato que eles. Isso quer dizer matar pessoas que são contrárias ou que são diferentes a eles. É importante a gente refletir sobre a questão dos refugiados, porque é um problema que pode acontecer em qualquer lugar. Hoje o Brasil já recebe haitianos, vítimas do terremoto. Recebemos também pessoas que vieram dos países do Oriente Médio e da Europa, fugidos por causa da guerra nesses países, seja na Palestina, em Jerusalém, na Síria, no Iraque. O Brasil já recebe. E qual é a nossa atitude diante disso? A nossa atitude poderia ser simplesmente de dizer que o Brasil não precisaria receber essas pessoas. Mas, na verdade, nós temos que estar com os braços abertos para receber estes seres humanos, nossos irmãos à imagem e semelhança de Deus, recebê-los com grande carinho e atenção. Porque imagine se nós aqui tivéssemos que fugir porque existe um grupo que coloca em risco a vida de nossas famílias, simplesmente porque pensamos ou agimos diferente desse grupo. No Brasil, nós já vivemos um momento de violência grande causado pelo tráfico de drogas, onde milhares de jovens levados ao consumo das drogas acabam partindo para a violência para roubar suas famílias e roubar em suas comunidades e em outros lugares. Isso já nos agride e já nos coloca numa situação muito complicada. Imagine então aqueles que não têm esse problema, ou aparentemente não tem, mas tem um outro, que são grupos que se autodenomina Estado e começa a perseguir as pessoas que praticam uma religião diferente, ou porque pensam diferente, ou porque agem diferente. Isso é que o Estado Islâmico está fazendo. Não importa se é católico, se é evangélico, não importa se é muçulmano ou judeu, não importa se é budista ou qualquer outra denominação religiosa. Pensou diferente deles, eles estão matando. Então a nossa atitude diante disso, inicialmente tem que estar com o coração aberto para acolher estas pessoas que vêm de fora. E também estar com os joelhos no chão, rezando, pedindo a intervenção de Deus, como tem feito o nosso Papa Francisco, para que a paz possa voltar a reinar. É preciso que o homem se desarme de si mesmo e das armas, é lógico, para promover a paz. Então, nessa noite, meu amigo, minha amiga, eu convido você a estar rezando por essas famílias. Vimos essa semana o caso do menino lá que morreu afogado e foi encontrado na praia. Marcou a todos, chamou a atenção de todos. Mas ele é apenas um entre tantos e milhares que estão morrendo. Morrem quando fogem e quando não estão em fuga, acabam morrendo porque ficaram em seus países. São vítimas da guerra e as crianças são as que mais sofrem. Por isso, convido você a estar rezando esta semana por esses refugiados, por essas famílias que passam por estes problemas, vítimas da violência gratuita de grupos, sejam de terroristas, de grupos militares, paramilitares, do tráfico,
Seja de que forma for, rezemos esta semana pelas vítimas da violência, pelas famílias que são obrigadas a fugir de seu país, de sua casa, ou são separadas porque precisam buscar a sobrevivência contra a guerra, contra a violência. Rezemos por todos, rezemos por nós. Este é o apelo que o Papa Francisco tem feito, principalmente para os governantes de vários países, para que busquem o entendimento e busquem a paz. Enquanto você, nesse momento, reflete sobre estas palavras, vamos para o nosso momento musical e eu volto logo em seguida. Estamos apresentando Dominus, com Rogério Tosta. Cada melodia que eu toco acaba sendo um detalhe pra lembrar de você. Aí eu lembro sempre daquele sorriso lindo e começo a pensar mais em você. Todas as manhãs declarações já não fazem mais sentido sem você pra entender. Então eu fico aqui compondo todo dia pra você, mas não dá pra continuar me iludindo todo dia e vivendo de momentos. Difícil acreditar que existe um sentimento com você agindo assim. Ainda quero te fazer feliz como eu nunca fiz. Eu fico aqui compondo todo dia pra você, mas não dá pra continuar me iludindo todo dia e vivendo de momentos. Difícil acreditar que existe um sentimento com você agindo assim. Ainda quero te fazer feliz como eu nunca fiz. Cada melodia que eu toco acaba sendo um detalhe pra lembrar de você. Aí eu lembro sempre daquele sorriso lindo e começo a pensar mais em você. Todas as manhãs declarações já não fazem mais sentido sem você pra entender. Aqui compondo todo dia pra você, mas não dá pra continuar me iludindo todo dia e vivendo de momentos. Difícil acreditar que existe um sentimento com você agindo assim. Ainda quero te fazer feliz como eu nunca fiz. Eu fico aqui compondo todo dia pra você, mas não dá pra continuar me iludindo todo dia e vivendo de momentos. Difícil acreditar que existe um sentimento com você agindo assim. Ainda quero te fazer feliz como eu nunca fiz. Você ouve Dominus. Apresentação Rogério Tosta. Muito bem, voltamos com o programa Dominus nessa noite de sábado, na alegria do Senhor Jesus e com as bênçãos de Maria. E trago para você agora a nossa primeira matéria, que fala sobre a Concer, a concessionária que administra o pedágio na BR-040 que corta o município de Petrópolis. Todos nós sabemos, já foi amplamente debatido pela imprensa local e a imprensa estadual, de que
Petrópolis é uma cidade prejudicada pelo valor do pedágio. Muitas pessoas deixam de vir à cidade nos finais de semana porque são obrigados a pagar um pedágio caro, a estrada não oferece segurança, então elas acabam deixando de vir e isso enfraquece o nosso comércio, principalmente o polo de moda do Bing e da Rua Teresa, que viveram e vivem, basicamente de clientes vindos de fora. Na sexta-feira, sobre este assunto, aconteceu uma reunião com o diretor da NTT, Sérgio Bastos, que falou sobre os problemas da BR-040 no relacionamento com a Concer. A reunião foi coordenada pelo deputado federal Hugo Leal, que teve como anfitrião o presidente da OAB, Dr. Jorge Machado, e também o secretário de Planejamento e de Obras do município, Robson Cardinelli. Vários segmentos da sociedade estavam lá representados e discutiram e apresentaram suas reivindicações. E eu trago nesse primeiro bloco uma entrevista que eu fiz com a presidente do Convention Bureau, Camila Tias, e também com o deputado federal Hugo Leal, com o presidente do Sicomércio, Marcelo Fionini, e, por fim, com o representante dos caminhoneiros, Jorge Lisboa. Então, vamos à entrevista com eles. Estamos apresentando Dominus, com Rogério Tocha. Olha, nós estabelecemos que nós vamos analisar todos os contratos junto com alguns membros dessa comissão, para que a gente possa ver o que pode ser feito dentro do contrato. Você ouve Dominus, apresentação Rogério Tosta. Camila Tias, essa reunião com o diretor-geral da NTT, na tua avaliação, qual é o resultado que traz para Petrópolis frente a todos os problemas que a cidade enfrenta com a Concer? Bom, na realidade, acho que a maior reivindicação aqui hoje foi o aumento abusivo do pedágio, de 24%, e na área do turismo, o que a gente vem vendo é que esse valor, infelizmente, não condiz com a qualidade da estrada e a segurança da mesma. Então, a gente acaba perdendo o turista que subia na sexta-feira para passar o final de semana. Ele só tem subido no sábado de manhã. Então, a indústria hoteleira está perdendo aí uma diária a cada final de semana e isso tem atrapalhado muito no nosso faturamento, infelizmente. Então, essa é a nossa grande reivindicação aí no momento. Você acha que a partir dessa reunião de hoje, com os vários segmentos que você apresentou aqui, vai trazer alguma mudança? Bom, a gente sempre tem esperança de que alguma coisa mude, que alguma coisa melhore. Então, só de ter sido aberto esse canal, eu acredito que alguma coisa já está mudando. E aí a gente tem que cobrar para que alguma coisa aconteça agora. Estamos apresentando Dominus, com Rogério Tosta. Marcelo, a partir dessa reunião com o diretor-geral da NTT, qual é a tua avaliação que você faz e se você acredita que vai trazer algum resultado nessa relação Petrópolis-Concer? Olha, eu acho que foi um precedente importante ele ter vindo aqui, escutar os nossos anseios, ouvir os anseios da cidade, da sociedade civil. Agora, o que nos preocupa, quer dizer, além desse reajuste abusivo e injustificado, que foi feito de 24%, é essa questão do repasse que ele colocou ali, que não está sendo feito, e me preocupa bastante, porque se essa obra parar, a gente fica no pior dos mundos, porque a gente nem tem uma nova estrada e a velha sendo mal mantida. Quer dizer, isso sempre foi a grande preocupação, porque eu acho que todos esses problemas que a gente está vivendo hoje, eles são transitórios. Agora, é importante a gente ter a estrada nova caminhando, a obra caminhando, e você sente que a obra está indo devagar, e agora com essa colocação dele, de que o governo não tem dinheiro para repassar, isso causa uma apreensão muito grande em função que a obra pode parar no meio do caminho. E aí, quando é que isso vai ser retomado, como é que isso vai ser feito? Quer dizer,
o que vai acontecer, né? Isso deixa a gente bastante apreensivo. Agora, com relação ao reajuste da tarifa, eu acho que tem que haver uma justificativa em planilha. Por que estão aumentando tanto, né? Se você tem uma inflação de 6, 7%, por que você aumenta o negócio de 24%, 3 vezes mais do que o índice de inflação, do que o índice de reajuste de qualquer salário, de qualquer índice que foi corrigido esse ano, nos últimos 12 meses. Então, eu espero que ele se comprometeu a rever isso, que o mais rápido possível eles cheguem a um melhor termo, porque essa questão do pedágio ela impacta diretamente na questão do comércio, das pessoas que vêm à cidade, do turismo, enfim, tudo que é hoje o pulmão da cidade, que movimenta a cidade. Você ouve Dominus. Apresentação Rogério Tosta. Não, o aumento é totalmente injusto. Eu manifestei minha indignação, assim como é de muitos, não só petropolitanos, mas todos que usam a BR-040. Falei para ele, isso não é inexplicável. Ele falou, mas eu faço questão de explicar, o senhor pode ir lá, faz questão, vamos abrir um espaço, o senhor tem que ir a Petrópolis para fazer essa justificativa. Eu sei que é um conjunto de circunstâncias. A presença dele aqui já reforça um pedido que nós estamos trabalhando do ponto de vista administrativo. É claro que ele não vai chegar aqui e vai assumir de público que vai fazer a redução da tarifa, mas nós estamos trabalhando exatamente isso, nós estamos reunindo argumentos técnicos para poder tentar fazer essa redução por via administrativa. Ele pode fazer essa redução por via administrativa, e nós estamos, ele veio aqui, se colocou à disposição, quem tivesse mais algum outro material para estar lá, para discutir com a equipe técnica, nós vamos fazer isso, eu já estou fazendo e vamos continuar aprofundando nesse debate. Já demonstramos para ele isso, não é possível que em 2 anos você aumente quase 40%, 36%, 37% uma tarifa de pedágio, porque é insuportável, não há nenhuma possibilidade. Se ela tivesse, ficou 2 anos, ela ficou 2 anos sem aumento. Sim, ficou 2 anos sem aumento porque já tinha havido um abuso e por isso já tinha sido determinado essa reequilíbrio da tarifa. Então, eu estou muito tranquilo no que refere a essa discussão, porque não cabe aqui. Ele veio aqui, foi gentil, ouviu as pessoas, ouviu outras manifestações também, outras reivindicações que tinham, mas nós temos ali a instância administrativa, nós temos essa discussão que está no TCU, no Tribunal de Contas da União. Na semana que vem, ou daqui uma semana ou 15 dias, vão vir os técnicos do TCU aqui em Petrópolis, eles vão visitar toda a obra, vão fazer essa avaliação, se for necessário, vão pedir uma perícia para o fluxo de tráfego, o que isso vai significar. Então nós temos essa linha de ação também, além da linha administrativa na NTT, a linha do TCU e a linha que o Ministério Público já vem desenvolvendo, e a gente tem trocado informações, todas as informações que eu recebo, documentos eu passo para a ação judicial, porque não adianta entrar com mais uma ação judicial. Então o esforço que está sendo feito são nessas 3 áreas, e ele sabe muito bem, e onde nós tivemos sucesso, que eu acho que aí é uma questão de justiça, uma questão de direito, não só do petropolitano, mas todos que circulam nessa rodovia, seria o encerramento, né, acabar a obra da subida e, obviamente, reduzir o pedágio. Você ouve Dominus. Apresentação Rogério Tosta. Jorge Lisboa, você como representante dos caminhoneiros, depois dessa reunião com o diretor da NTT, qual a avaliação que você faz? Você acha que vai trazer algum resultado positivo para Petrópolis e para os caminhoneiros? Olha, Rogério, é um primeiro passo. A gente estava esperando, aguardando essa reunião já há tempo. O caminhoneiro vem sofrendo as consequências desde a resolução 3977, que vem prejudicando a vida do caminhoneiro, que é a restrição de horário, o preço de pedágio, as condições das estradas. Eu acho que é o braço, nós estamos dando o braço ao deputado, que ele é o forte na nossa defesa, defendendo o Petrópolis e o caminhoneiro, e nós sendo de Petrópolis, eu acho que está na hora da gente avançar com ele. Se avançar, ganhamos todos nós. Você ouve Dominus. Apresentação Rogério Tosta. Muito bem, depois dessas palavras desses representantes de vários segmentos da sociedade de Petrópolis, vale ressaltar que a ANTT precisa tomar uma providência urgente com relação à BR-040, ao pedágio cobrado pela Concer. Não há dúvida nenhuma de que o valor precisa ser reduzido e a Concer cumprir o contrato de concessão, já que ela por anos vem administrando a estrada e não cumpre. Então vamos esperar
que a partir desta reunião alguma coisa aconteça, caso contrário, novas manifestações e novas reivindicações acontecerão. Então vamos para o nosso momento musical e eu volto em seguida. Tem dias que é melhor esquecer o quanto eu amo você, mas eu não posso apagar o que já tá gravado em mim. Tem dias que é melhor evitar dormir pra não poder sonhar, e ver você até nos sonhos não vou aguentar. Uma canção, qualquer lugar, já te sinto e me falta o ar. E quando eu penso em desistir, percebo que não posso ver além do céu. Oh, 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 oh. Mistério, segredos, palavras, tudo que o destino um dia escreveu. No céu desenhado de estrelas vejo o seu nome junto com o meu. Não é tão simples assim matar o amor que não pode morrer. De todas as coisas que amo, impossível mesmo é te esquecer. Qualquer lugar, já te sinto e me falta o ar. E quando eu penso em desistir, percebo que não posso ver além do céu. Oh, oh, oh. Mistérios, segredos, palavras, tudo que o destino um dia escreveu. No céu desenhado de estrelas vejo seu nome junto com o meu. Não era tão simples assim matar um amor que não pode morrer. E todas as coisas que amo, impossível mesmo é te esquecer. Mistérios, segredos, palavras, tudo que o destino um dia escreveu. No céu desenhado de estrelas vejo o seu nome junto com o meu. Não é tão simples assim matar um amor que não pode morrer. De todas as coisas que amo, impossível mesmo é te esquecer. Muito bem, voltamos com o programa Dominus nesta noite, com a alegria do Senhor Jesus e as bênçãos de Maria. E trago agora para você, nesse nosso segundo bloco, o nosso primeiro momento musical. Estamos apresentando Dominus, com Rogério Tosta.
Você ouve Dominus. Apresentação Muito bem, depois dessa bela canção, trago para você então uma discussão na Câmara Municipal com os vereadores falando sobre o pedágio. Esse assunto foi tema no nosso primeiro bloco e eu volto agora, só que dessa vez com os vereadores debatendo esse assunto. Foi quem falou sobre a questão do pedágio, que eu trago para vocês, o vereador Oswaldo do Vale, conhecido como Vadinho, o pastor Sebastião e o vereador Silmar Fortes. Então vamos a escutar o que os vereadores falaram sobre esta questão, que é preocupante. Estamos apresentando Dominus com Rogério Tosta. Agora, o que eu gostaria de tecer alguns comentários mesmo é sobre o pedágio. 11,20 por eixo. 11,20 por eixo. Então, eu vou fazer uma conta simples para os senhores entenderem o que acontece, vereador pastor Sebastião, vereador Rony, vereador Maurinho. Os maiores, as pessoas que têm mais caminhões aqui no nosso município, esses amigos viajam mais, pastor Sebastião. Rio Belo Horizonte, eu digo isso, Rio Belo Horizonte, porque é onde você consegue carregar no Rio por um valor que carrega em Belo Horizonte pouco mais ainda para cá, ainda tem ida e vinda, tem retorno. Então todo mundo procura trabalhar naquela linha. E um caminhão, para trabalhar nessa linha hoje, tem que ser um caminhão traçado, ou seja, um caminhão com um cavalo trucado e uma carreta 3 eixos. Então são 6 eixos, só para dar ideia. 6 eixos dá 67,20 toda hora que para o pedágio. Então, pastor Sebastião, para você ir a Belo Horizonte, hoje que nós só temos 2 pedágios, que daqui a Belo Horizonte estão 3 pedágios mais, depois de Matias Barbosa estão sendo mais 3 pedágios. Hoje, para sair do Rio, ir a Belo Horizonte e voltar, o caminhoneiro paga R$ 268,40 por viagem. Se nós, qual é o critério que se trabalha numa linha dessa para se pagar a prestação, manter o caminhão? No mínimo 8 viagens por mês, 2 viagens por semana tem que ser. Hoje não consegue mais devido aos problemas que nós estamos com o país parou o país. Então as empresas todas estão paradas. Então teríamos uma despesa de pedágio. O motorista hoje de uma carreta tem uma despesa de pedágio por mês R$ 2.154 por mês, que todos nós sabemos que é um dos pedágios mais caros que tem por aí. Então é um absurdo. Não adianta nenhum vereador porque isso é federal, isso vem lá de cima para baixo, é senador, deputado federal que tem que rever. Nós temos algo para resolver. Poderíamos conversar, trazer esse debate com aqueles nossos deputados que ganham voto aqui. Se é de Brasília, por que nós não trazemos agora os nossos deputados agora que conseguem tirar voto aqui para esse debate? Porque quantos deputados existe no Rio de Janeiro, quantos deputados tem também daqui até Juiz de Fora? São muitos deputados. Então seria a hora agora que eu não vejo nenhum deles falando nada. Eu vejo deles caladinho. Enquanto isso, o Petrópolis está sofrendo barbaramente. Obrigado. Pela ordem. Vereador Silmar Forte. Esse debate do pedágio, todo mundo tem acompanhado, e eu queria fazer uma proposta tímida a esta casa, ao presidente Paulo Igor,
que essa casa pudesse capitanear esse debate. Porque eu também, vereador Vadinho, somo a Vossa Excelência toda indignação, que Vossa Excelência tem essa experiência de caminhoneiro e sabe qual é o custo de viagem. Agora, os prefeitos devem defender suas cidades. Então nós temos aqui o prefeito Rubens Bom Tempo, que poderia estar capitaneando que hoje a BR-040, a maior extensão da BR-040 fica dentro do município de Petrópolis. Então, eu peço ao presidente Paulo Igor, essa casa, a mesa, que pudéssemos fazer um debate, por exemplo, também o prefeito de Três Rios, que é outra grande cidade, é do PMDB, o prefeito de Juiz de Fora, que é uma outra grande cidade, é do PMDB. Eu, como representando o PMDB nesta casa, poderia trazer para o debate esses prefeitos de peso, que as cidades grandes, onde a BR-040 corre. E também, vereador Pastor Sebastião, eu vi recentemente, logo depois que no aumento do pedágio, eu vi o deputado Hugo Leal, o deputado Bernardo Rossi, o presidente desta casa, no jornal, defendendo que possamos tomar uma atitude. Então, concordo com Vossa Excelência, que as câmaras municipais, que as prefeituras municipais, que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, agora temos que tomar uma atitude coletiva, Duque de Caxias também. Então, porque a coisa toda é fragmentada. Aí Petrópolis, Juiz de Fora, Três Rios, Levi Gasparian, e fica cada um chorando no seu canto. Temos que chorar junto, brigar junto. Então, faça esse encaminhamento à casa, que possamos reunir, fazer um grande barulho contra a Concer, que seja em Juiz de Fora, Três Rios, Caxias ou Petrópolis, mas que Petrópolis possa sair na frente, possa vir trazer o debate e a Câmara convidar deputados, vereadores, prefeitos de outras cidades para fazermos um grande barulho contra a Concer e a NTT. Muito obrigado, presidente. Vereador Silmar, eu não vejo o porquê o prefeito de Três vai querer entrar nessa briga. A BR passa por fora de Três Rios, ele não leva vantagem nenhuma, a vantagem quem leva é só Petrópolis, que recebe ISS. Eu não vejo os outros prefeitos, a não ser Caxias, que por que entrar nessa briga? Eu entendo que tudo que vier para somar em relação ao pedágio, para brigar, para gritar, mas eu costumo dizer que todos nós aqui somos maior idade e somos inteligentes, senão não estaríamos aqui, não é verdade? Isso, vereador Silmar, é uma demanda que cabe a senador e deputado federal. Eu já vi aqui, quando o presidente da casa era aqui o deputado, hoje o deputado, ele já brigava por isso, falava sempre da CONSEC, mas não resolve. Isso já vem loteado de Brasília. A verdade é essa. Isso já vem loteado de Brasília. Lógico que é importante que todos nós somamos, mas aqui nós não vamos. Quantas audiências já fizemos com o Pedro Johnson aqui? O que resolve? Todas as vezes o Pedro mandava um e mandava a NTT. A NTT só via que defender a Concer. Você ouve Dominus. Apresentação Rogério Tosta. Muito bem, depois da fala dos vereadores, vamos então para o nosso momento musical.
Estamos apresentando Dominus, com Rogério Tosta. Muito bem, depois dessa bela canção, trago para você mais uma matéria da Câmara Municipal. Dessa vez com o presidente da Câmara, vereador Paulo Igor, e com o vereador Anderson Juliano. Eles falam sobre a questão dos cobradores. As empresas de ônibus têm retirado cobrador das linhas, mas agora, por causa de uma mudança na legislação, as empresas querem aumentar a passagem para trazer de volta os cobradores que já foram retirados. Vamos ouvir o que os vereadores têm a dizer. Você ouve Dominus. Apresentação Rogério Tosta. Vereador Paulo Igor, você como presidente da Câmara tem levantado a bandeira na questão do transporte. E duas situações movimentaram nas últimas semanas a tua atuação. Uma foi uma emenda, um projeto de lei com relação à questão da dupla função dos motoristas, e a outra que é a questão da licitação para as novas linhas de ônibus na cidade. Como é que você está vendo essa movimentação com relação às duas situações? Rogério, primeiro é importante dizer, né, desse prazo de permissão das empresas que está vencendo no final desse mês de agosto, e que até agora nada foi anunciado por parte da Prefeitura, né, que é o poder concedente aí no caso dessas empresas de permissões. E a nossa ansiedade, né, não é de que se vai acontecer licitação ou renovação, tudo indica que vai ser uma renovação pelo curto período de tempo que falta de contrato, né, e nada foi anunciado até agora, seria impossível se licitar. Mas o que nos preocupa é qual a contrapartida que o município vai ter. O que a gente percebe nas ruas, nas demandas que chegam até o gabinete, nas visitas aos transbordos, né, aos terminais de ônibus, é a insatisfação por parte da população, né, atrasos frequentes nas linhas de ônibus, algumas empresas com ônibus sucateados, ônibus que vêm quebrando nas ruas, né, e andando no trânsito de Petrópolis é possível ver todo dia um ônibus quebrado, né. Então a nossa preocupação tem sido nesse ponto com a qualidade do serviço oferecido, né. Petrópolis tem uma tarifa considerada bastante cara, né, pelo percurso que se faz, né. A cidade tem linhas no bairro onde eu moro, por exemplo, que é o Morém, que em 5 minutos o passageiro está no centro da cidade, né, percorre todo o trajeto, né, e paga R$ 3,20. Então, nesse primeiro momento, a nossa preocupação é, se em caso a Prefeitura resolver, de fato, pelo que parece, renovar essas permissões por mais 10 anos, quais serão as exigências, né, a contrapartida dada pelo empresário de ônibus. Se serão ônibus novos, se haverá uma fiscalização maior no cumprimento dos horários, né? O que a gente percebe é que muitas linhas delas não cumprem horário, parece que a própria determinação da empresa é de fazer um número de viagens menor do que é o estabelecido pela CPTrans. E no outro momento, a questão da lei do cobrador. O nosso município tem uma lei que é bastante clara, no meu ver, que é uma lei de 2006, inclusive de autoria do atual prefeito, né, durante o segundo mandato dele, né, que estabelece ali os critérios que mesmo com a bilhetagem eletrônica, né, esses ônibus convencionais de 2 e 3 portas, eles devem obrigatoriamente ter o cobrador fazendo a sua função, né, e não o motorista acumulando. Ocorre que a Câmara tentou no ano passado, em 2014, aprovou uma lei que ela é bastante explícita em relação a isso, né, para que não gerasse nenhum tipo de dúvida. E naquele momento nós fomos levados, né, pelo Poder Executivo a um entendimento de que se aquela lei fosse aprovada naquele formato, poderia gerar um acréscimo, né, de em torno de 20 centavos na tarifa, ou seja, colocar o cobrador nas linhas, né, muitas delas já haviam sido retiradas, mesmo com a lei de 2006 em vigor, retornar com esses cobradores seria impactar a tarifa, e isso pesaria no bolso do trabalhador, do gerador de emprego, né, do empresariado de um modo geral. Então, naquele momento, entendemos que o percentual de 30% nas linhas que recebem até 30% em dinheiro
Janeiro, seria uma alternativa viável para os ônibus que circularem sem cobrador. Ocorre que a CPTrans não fiscaliza, as empresas descumprem essa lei, retiram cobradores de forma descriteriosa. No último requerimento de informação que nós recebemos, a CPTrans nos informa que 112 linhas já circulam no município sem a figura do cobrador, ou seja, sobrecarregando o trânsito, porque o ônibus fica parado mais tempo, sobrecarregando o serviço do motorista, enfim, gerando uma série de dificuldades, colocando em risco não só a vida do motorista, mas também do usuário do transporte público. Então, na noite de ontem, a Câmara decidiu revogar um item de um artigo dessa lei, que tratava justamente desse percentual, ou seja, era justamente a brecha que os empresários de ônibus estavam alegando na Justiça para retirar o cobrador. Daí agora a gente espera que a lei seja cumprida, a Câmara vai atuar de forma bastante rígida em relação a isso, em primeiro lugar para que a CPTrans faça o seu papel de fiscalizar, e se for preciso vamos até a Justiça para que a lei seja cumprida e todos os ônibus convencionais da nossa cidade, com algumas exceções de micro-ônibus, enfim, como a lei já prevê, voltem a ter o cobrador o mais rápido possível, conforme for a determinação do Judiciário. Vereador Anderson, vocês aprovaram na Câmara essa semana uma emenda que retira o inciso 2, que fala sobre a questão do cartão, da retirada de cobrador em um ônibus onde tem um volume grande da passagem por cartão. Por que vocês fizeram essa medida? Na verdade não foi nenhuma emenda, foi um projeto de lei, que na verdade retira o inciso 2º da lei 7.243. Ele fala o quê? Entre outras coisas que a lei fala, esse inciso, ele diz o seguinte, que numa linha de ônibus que tiver mais de 70% das pessoas usando cartão, não há necessidade de ter o cobrador. Nas outras linhas se mantém o cobrador. Quando a Câmara votou nesse artigo, nessa emenda lá atrás, em 2014, a Câmara votou com base em duas questões. A primeira, que foi uma ameaça do governo, dizendo que se a Câmara não votasse essa emenda, iria haver um aumento de passagem e que esse aumento de passagem ia ser creditado à Câmara. Ou seja, os vereadores seriam responsáveis pelo aumento da passagem. E que a outra coisa é que a CPTrans iria mandar relatórios mensais para informar a Câmara de como é que estava cada linha de ônibus, qual era o percentual de cada linha de ônibus na utilização de cartão ou não. Bom, o que a gente viu é que um mês e pouco depois da lei votada, houve um aumento de passagem. E que até hoje não chegou nenhum relatório de utilização de cartão nas linhas de ônibus, de nenhuma delas. Nós temos hoje 112 linhas de ônibus que estão operando sem cobrador. Ah, vereador, mas são 112 ônibus? Não, são 112 linhas. Nós temos linhas que têm 2 ônibus ou 3 ônibus, às vezes 4 ônibus, e todos eles estão sem o cobrador. Então, foi em cima disso que a gente votou. E mais, o que a CPTrans, Rogério, e as empresas de ônibus elas fizeram, logo depois que nós votamos a lei? A primeira, todos os motoristas e cobradores passaram a ter cartão RioCard, com uma recarga diária de 6 créditos, para que eles tivessem condição de usar a catraca. Eles nunca, os rodoviários nunca precisaram usar a catraca. Eles sempre entraram pela porta da frente, saíram e nunca precisaram usar. Por isso era um direito deles, de andar de graça numa outra linha, que não seja a dele. E também, há pouco tempo agora, meio que convocando os idosos a fazer cartão RioCard. Ah, mas é de graça, vereador? Mas esses cartões entram no cômputo geral, ou seja, na hora de fazer o percentual, não são só as passagens pagas,
mas são todos aqueles que usam o sistema de transporte público. Então, ou seja, a Câmara, quando votou em 2014, né, errou nessa emenda, eu já votei contra na época, mas votou de boa fé, e a gente viu que tinha uma manobra de má fé do governo por trás disso, né, e agora nós refizemos essa votação, ou seja, retiramos isso da lei. E qual é o procedimento agora? Vocês votaram e a lei vai para o prefeito sancionar ou não? O prefeito agora, ele recebe esse projeto, ele vai ter um mês para ele dizer se veta, se sanciona. Se ele vetar, volta aqui para casa, e a casa ou mantém o veto ou derruba o veto. Se ele sancionar, vira lei, né? E aí, obviamente, essa desculpa para tirar o cobrador acaba. E aí nós temos que ver que medidas o governo vai tomar, porque quem gere o sistema público de transporte, Rogério, é o município, né? As empresas, elas têm a concessão ou a permissão, mas as linhas e toda a gerência do sistema é público, né? O que eu acho que vai acontecer é que as empresas vão dizer, mas vai ficar defasado, vai ter que aumentar a tarifa, aí, ou seja, vai ter um debate em torno disso, né? E aí nós vamos ter clareza nesse debate. Estamos apresentando Dominus com Rogério Tosta. Muito bem, voltamos com o programa Dominus, agora nosso terceiro bloco, e já nos preparando então já para encerrar nosso programa nesse sábado, com a alegria do Senhor Jesus e as bênçãos de Maria. E eu trago para você, nesse início do nosso terceiro bloco, o nosso momento musical. Estamos apresentando Dominus com Rogério Tosta.
Você ouve Dominus. Apresentação Rogério Tosta. Muito bem, depois dessa bela canção, vamos então a notícias do Vaticano com o Papa Francisco. Então fique ligado nas matérias com o nosso Sumo Pontífice. A rede televisiva norte-americana ABC News transmitiu nesta sexta-feira, às 10 horas da noite, horário local, uma videoconferência na qual o Papa Francisco dialoga com 3 grupos católicos, estudantes jesuítas de Chicago, uma comunidade de fronteira do Texas e voluntários de Chicago. O evento deu-se em vista da próxima viagem apostólica que o Santo Padre fará aos Estados Unidos de 23 a 27 próximos. Antes de começar o diálogo aberto e franco, sobretudo com os imigrantes e as pessoas vítimas de várias formas de dificuldades sociais, o Papa ouviu um canto e uma representante da comunidade de imigrantes da fronteira do México. A seguir, falando em espanhol, Francisco explicou o objetivo específico de sua viagem aos Estados Unidos. Vou aos Estados Unidos para estar perto da gente e ajudá-la no caminho da vida. Eu estou ao serviço de todas as igrejas e de todos os homens e mulheres de boa vontade. Estou a serviço de todas as igrejas e de todos os homens e mulheres de boa vontade. Para mim existe uma coisa muito importante que é a proximidade. Para mim é difícil não estar próximo das pessoas. Quando me aproximo das pessoas, eu sinto melhor a sua história e as ajudo a caminhar pelas estradas da vida. Uma jovem, Valerie Herrera, de uma escola para marginalizados dirigida pelos jesuítas em Chicago, fala ao Papa sobre a dureza da vida, sobretudo da sua juventude, e lhe pergunta: o que o senhor espera de nós jovens? E o Papa lhe responde: espero 2 coisas. Em primeiro lugar, que os jovens jamais caminhem sozinhos na vida, mas bem acompanhados, dando a mão a Jesus e a Maria. Depois, que caminhem com coragem. Ustedes sabem lo triste que es ver un joven que no es valiente. Es un joven triste, un joven con la cara de duelo. Vocês sabem quanto é triste ver um homem não corajoso. Ele é um jovem triste, com o rosto aflito, sem ânimo. A coragem da alegria e a alegria da esperança, que é um dom de Deus. Claro, encontramos tantas dificuldades no nosso caminho, mas não devemos temer, pois temos a força para enfrentá-las. Temos que ser prudentes, atenciosos, não se espantem, não parem. Logo, o Papa busca sempre consolar e a dar coragem, como fez com uma mãe solteira acompanhada de suas 2 filhas. Sos uma mulher valiente, porque fuiste capaz de trazer estas 2 hijas ao mundo. Vos podrías haberlas matado em tu vientre. Você é uma mulher corajosa porque foi capaz de trazer ao mundo estas 2 filhas. Você poderia tê-las matado quando ainda estavam em seu seio, mas respeitou a vida, sobretudo aquela que crescia nas suas entranhas. Por isso, Deus lhe premiou com essas 2 criaturas. Você não deve ter vergonha, mas caminhar de cabeça alta, cabeça erguida. Parabéns, que Deus a abençoe. Depois, a conexão se transferiu para o sul do país, no Texas, uma terra quente e árida, habitada por milhares de imigrantes. Dali, um imigrante, Ricardo, contou a Francisco suas vicissitudes, sua pobreza e a educação que recebeu, e perguntou ao Papa como resolver o grave problema dos imigrantes. Respondendo ao jovem Ricardo, o Santo Padre recordou a maior injustiça da história da humanidade, a cruz de Jesus. Jesus nasceu na estrada, como sem teto. Jesus aceitou morrer silenciosamente na cruz. Eis porque ele compreende o drama deste mundo, onde um homem aproveita do outro. E acrescentou: Todos estamos criados para a amistade social. Todos temos responsabilidade sobre todos. Todos nós somos criados para a amizade social. Todos somos responsáveis por todos. Devemos ajudar o outro segundo as próprias possibilidades. Deus nos criou para a amizade social.
Cada um deve fazer sua escolha pessoal em seu coração. Ao término da videoconferência, o Papa Francisco expressou seu apreço pela coragem de tantas pessoas necessitadas, de modo particular de uma criança de 11 anos, Wendy, vinda com sua mãe de El Salvador para fugir das violências dos grupos armados do país. Todas essas experiências, disse o Papa, refletem o eco do silêncio de Deus. No final da manhã deste sábado, o Papa Francisco recebeu na Sala Paulo VI, no Vaticano, cerca de 5.000 membros das células paroquiais de evangelização. Em sua saudação aos numerosos peregrinos, o Santo Padre expressou sua satisfação em poder participar da alegria dos membros do novo Instituto Células Paroquiais de Evangelização, que vieram ao Vaticano para agradecer a Deus pela aprovação oficial de seus estatutos por parte da Igreja. Voi avete la vocazione di essere come un seme mediante il quale la comunità parrocchiale si interroga sul suo essere missionaria. Vocês têm a vocação de ser como uma semente através da qual a comunidade paroquial se interroga sobre a sua missionaridade. Por isso, sentem o irresistível chamado de encontrar todos para anunciar a beleza do Evangelho. Este desejo missionário requer, antes de tudo, escuta da voz do Espírito Santo que continua a falar à sua igreja, impelindo-a a percorrer o caminho, às vezes pouco conhecido, mas decisivo, da evangelização. Neste sentido, o Pontífice convida os membros do novo Instituto a permanecerem sem cessar, sempre abertos a esta escuta, a fim de ser fiéis à palavra do Senhor e, por meio dela, superar os obstáculos no caminho da evangelização. Mediante seu compromisso diário em comunhão com as demais realidades eclesiais, acrescentou o bispo de Roma, os membros das células paroquiais de evangelização poderão ajudar a comunidade paroquial a se tornar uma verdadeira família. Encontrar-se nas casas para compartilhar das alegrias e as esperanças presentes no coração de cada pessoa, recordou o Papa. É uma experiência genuína de evangelização, como acontecia entre os primeiros cristãos da Igreja. A experiência da presença de Deus e do amor aos irmãos. E Francisco concluiu com uma exortação. Vi incoraggio a fare dell'Eucaristia il cuore della vostra missione di evangelizzazione. Così che ogni cellula. Encorajo-os a fazer da Eucaristia o coração da sua missão de evangelização, de modo que cada célula seja uma comunidade eucarística, onde o partir do pão equivale a reconhecer a real presença de Jesus Cristo no meio de nós. Nisto vocês encontrarão sempre a força de propor a beleza da fé, porque mediante a Eucaristia fazemos a experiência do amor que não tem limites e damos testemunho concreto de que a Igreja é a casa paterna onde todos encontram lugar. Os estatutos do novo Instituto Células Paroquiais de Evangelização foi aprovado pela Igreja no Domingo da Divina Misericórdia. Por isso, o Santo Padre incentivou os seus membros a serem testemunhas da ternura de Deus Pai e da sua proximidade a cada homem, sobretudo o mais fraco e solitário. Em sua homilia, ele comentou as leituras do dia, quando São Paulo mostra a identidade de Jesus, que é o primogênito de Deus e é o próprio Deus. E o Pai o enviou para reconciliar e pacificar a humanidade depois do pecado. A paz é obra de Jesus, disse o Papa, daquele seu rebaixar-se para obedecer até a morte e morte de cruz. E quando nós falamos de paz ou de reconciliação, pequenas pazes, pequenas reconciliações, devemos pensar na grande paz e na grande reconciliação que Jesus fez. Sem ele, a paz não é possível. Sem ele, a reconciliação não é possível. A nossa tarefa, destacou Francisco em meio às notícias de guerras, de ódio, inclusive nas famílias, é ser homens e mulheres de paz, homens e mulheres de reconciliação. E ci farà bene domandarci, io semino pace, per esempio con la mia lingua, semino pace? E nos fará bem nos perguntar, eu semeio a paz? Por exemplo, com a minha língua, semeio a paz ou semeio intriga? Quantas vezes ouvimos dizer de uma pessoa, tem uma língua de serpente, porque sempre faz o que a serpente fez com Adão e Eva, destruiu a paz. Isso é um mal, esta é uma doença na nossa igreja, semear a divisão, semear o ódio, não semear a paz. Mas esta é uma pergunta que nos fará bem fazê-la todos os dias. Hoje, eu semeei paz ou semeei intriga?
Mas, às vezes, é preciso dizer as coisas porque aquele ou aquela, o que se semeia com essa atitude, perché quello e quella con questo atteggiamento. Cosa semini tu? Os cristãos, portanto, são chamados a serem como Jesus, que veio até nós para pacificar, para reconciliar. Se uma pessoa, durante a sua vida, não faz outra coisa que reconciliar. Se uma pessoa, durante a vida, não faz outra coisa que reconciliar e pacificar, ela pode ser canonizada. Aquela pessoa é santa. Mas devemos crescer nisto, devemos nos converter. Jamais uma palavra que seja para dividir, jamais. Jamais uma palavra que provoque guerra, pequenas guerras, jamais mexericos. Eu penso, que são as fofocas? É nada, dizer uma palavrinha contra outra pessoa ou contar uma história. Aquela pessoa fez... Não, fofocar é terrorismo, porque quem fofoca é como um terrorista que joga a bomba e vai embora. Destrói com a língua, não promove a paz. Mas é esperto, é? Não é um terrorista suicida, não. Ele se protege bem. Não fala a paz. Mas é furbo, não é um terrorista suicida, não, lui si custodisce bene. Papa Francisco repetiu uma pequena exortação. Ogni volta che mi viene in bocca di dire una cosa que Todas as vezes que me vier na boca a vontade de semear discórdia, divisão e falar mal do outro, morder a língua. Eu garanto, se fizerem este exercício de morder a língua, ao invés de semear discórdia, no início a língua vai inchar, ferida, porque o diabo nos ajuda nisto, pois é o seu trabalho, dividir. Gonfierà così la língua ferita, perché il diavolo ci aiuta a questo, perché è il suo lavoro. É o seu mestiere, dividere. Então, a oração final. Senhor, tu que deste a tua vida, dá-me a graça de pacificar, de reconciliar. Mas que eu não me importe de a minha língua inchar um pouco se mordê-la antes de falar mal dos outros. A Igreja tem 3 novas beatas. Trata-se de 3 religiosas espanholas do Instituto de São José de Gerona, mortas in odium fidei durante a Guerra Civil Espanhola de 1936. O prefeito da Congregação das Causas dos Santos, cardeal Ângelo Amato, representou o pontífice na cerimônia. Irmã Fidela Oller, Irmã Josefa Monrabal Montaner, Irmã Facunda Margenat, 3 enfermeiras do Instituto de São José de Gerona, fundado em 1870 pela venerável Maria Gai Thibault. Escolheram dedicar toda a sua vida à assistência aos doentes. Neles, viam o rosto de Jesus crucificado. 3 religiosas simples, afirmou o cardeal Amato, envolvidas na sangrenta perseguição anticristã que atingiu a Espanha no verão de 1936, durante a qual foram mortos mais de 10 mil católicos, entre os quais mais de 6 mil bispos, sacerdotes e religiosos assassinados pelo simples fato de serem religiosos. Na época, mais de 70% das igrejas espanholas foram destruídas. A vida das religiosas se desenvolvia no anonimato dos corredores dos hospitais e nas casas onde os doentes solicitavam cuidados e conforto. Ali viviam com sacrifício e alegria, disse o purpurado. Não faziam o mal, somente o bem. Eram inocentes, não representavam ameaça alguma para ninguém. A violência e o ódio da perseguição tirou as suas vidas no silêncio. Os milicianos republicanos de inspiração marxista se viciaram e mataram as 3 irmãs em agosto de 1936. Irmã Fidela, 67 anos, Irmã Facunda, 60, Irmã Josefa, 35. As 3 morreram perdoando seus assassinos. Estão entre as primeiras mártires da Guerra Civil Espanhola. O cardeal Amato assim recordou as suas mortes. All'inizio della persecuzione i miliziani entrarono nel convento, espulsero le religiose e distrussero la casa, bruciando la cappella con tutto quello che vi si trovava, quadri, immagini. No início da perseguição de 1936, os milicianos entraram no convento, expulsaram as religiosas e destruíram a casa, queimando a capela com tudo o que havia dentro. Quadros, imagens, livros. Irmã Josefa se refugiou junto a seus familiares, levando também a irmã Fidela, também ela em perigo. Na noite de 28 de agosto de 1936, os milicianos levaram as 2 irmãs próximo ao vilarejo de Xereza, onde as seviciaram e mataram. Cardeal e irmã Facunda. Sor Facunda rimase invece in casa di un ammalato grave.
Joaquín Morales Martín, su richiesta della famiglia di quest'ultimo che stava proprio. Irmã Facunda permaneceu na casa de um doente grave, Joaquim Morales Martin, a pedido da família dele. A porteira do imóvel, no entanto, denunciou sua presença aos milicianos, os quais, na noite de 26 de agosto de 1936, a levaram, a jogaram pela escada e arrastaram ferida e ensanguentada até um caminhão. Levada a um local chamado Hipódromo, a assassinaram. São essas, portanto, as histórias das 3 mulheres humilhadas e ofendidas pela loucura dos carnífices. O ser humano, quando não é guiado pela luz da verdade, perde a razão e comete ações ignóbeis. O que a Igreja quer celebrar com essa beatificação? La Chiesa celebra queste sue figlie eroiche non per rancore contro nessuno o per vendetta verso i loro carnefici, ma per rendere grazie a Dio per il coraggio della loro testimonianza. A Mãe Igreja celebra essas suas filhas heróicas não por rancor ou por vingança pelos carnífices, mas para dar graças a Deus pela coragem de seus testemunhos. Elas tiveram a sabedoria de considerar a vida terrena como o prelúdio da vida eterna. Cardeal Amato, também hoje os cristãos são perseguidos. Ancora in questi nostri giorni i cristiani sono la minoranza più perseguitata del mondo, ma sono quelli di cui i media parlano di meno. Alcune statistiche riportano que cristiani uccisi. Ainda nesses dias, os cristãos são a minoria mais perseguida no mundo, mas são também de quem a mídia fala menos. Algumas estatísticas revelam que os cristãos mortos por causa direta ou indireta de sua fé são mais de 100 mil por ano, ou seja, 1 a cada 5 minutos. Isso nos recorda que os cristãos são chamados em todas as épocas a dar testemunhos de fidelidade e de coragem. Não se trata, ao menos para aqueles que vivem em sociedades livres e pacíficas, do testemunho supremo, com sacrifício cruento da própria vida. Trata-se, isto sim, do testemunho de fidelidade a Jesus, da comunhão com Ele, da escuta de sua palavra de vida e da verdade. Uma última pergunta: qual mensagem as 3 mártires deixam às suas irmãs espalhadas no mundo? Alle tante suore di San Giuseppe di Gerona sparse nel mondo, e faccio un piccolo elenco perché sono molte le nazioni: Spagna, As tantas irmãs de São José de Gerona espalhadas no mundo, na Espanha, em Ruanda, Venezuela, México, Colômbia, Itália, França, Argentina, Guiné Equatorial, Camarões, República Democrática do Congo, Equador, Peru, as mártires recordam para permanecerem fiéis aos valores humanos e cristãos do carisma de fundação do Instituto. Respeito pela vida, atenção integral ao doente, testemunho evangélico integral. São valores fortes que requerem esforço cotidiano e sacrifício contínuo. São valores, porém, que constituem o melhor antídoto contra o vírus micidial da preguiça, da indiferença, da desumanidade. Estamos apresentando Dominus, com Rogério Tosta. Muito bem, depois dessas matérias sobre o Papa, que é sempre uma alegria poder falar e trazer para vocês essas matérias que falam sobre o nosso grande pastor, vamos então ao nosso momento musical. Você ouve Dominus. Apresentação Rogério Tosta. Coração imaculado de Maria, a ti entrego as minhas dores. Como seria se tu não estivesse naquele lugar? Com tua doce presença percebeu que o vinho ia faltar, mas não relutou e a Jesus chamou, e o milagre ele adiantou por tua intercessão. Hoje eu venho a te fazer a minha oração, pra que nunca falte lá em casa o amor e a união. Roga por nós, ó Mãe de Jesus, eu peço a tua intercessão. Eu confio em ti, Mãe advogada nossa, por isso venho te pedir com fé. Coração imaculado de Maria, eu quero coração ao teu, coração imaculado de Maria, a ti entrego as minhas dores. Coração imaculado de
estivesse naquele lugar. Com tua doce presença percebeu que o vinho ia faltar, mas não relutou e a Jesus chamou, e o milagre ele adiantou por tua intercessão. Hoje eu venho a te fazer a minha oração, pra que nunca falte lá em casa o amor e a união. Roga por nós, ó Mãe de Jesus, eu peço a tua intercessão. Eu confio em ti, Mãe advogada nossa, por isso venho te pedir com fé. Coração imaculado de Maria, eu quero unir o meu coração ao teu. Coração imaculado de Maria, a ti entrego as minhas dores. Coração imaculado de Maria, eu quero unir o meu coração ao teu. Coração imaculado de Maria, a ti entrego as minhas dores. A ti entrego as minhas dores. Eu me despeço na graça do Senhor Jesus, com as bênçãos de Maria, com a certeza de que no próximo sábado estaremos juntos mais nesse programa Dominus, que traz para você música e notícias da cidade e da igreja. Fique com Deus e até sábado.